Fala galera da terceira etapa, hoje a gente vai entrar em um assunto novo, tá? Por isso vocês precisam estar acompanhando essa videoaula com calma, sem pressa, porque a gente vai ter 2 semanas abordando isso. E esse assunto novo ele faz parte do caderno 5, ok? Para quem tiver com pendência dos cadernos anteriores é só mandar uma mensagem para mim, tá aí o número, tu já sabes. E sem muita enrolação, bora logo para a parte que nos interessa, que é exatamente o tema da aula, animismo. Se tu perceber no material que tu recebeu, a gente já tem lá um conceito de animismo. Então presta atenção. A ideia de que todas as coisas, incluindo pessoas, animais, rochas, fenômenos naturais, objetos, tudo isso possui um espírito, uma alma. E essa alma ela pode agir, se comunicar, caminhar e atuar no mundo conforme a própria vontade, tá? Então, para ser considerado animismo, não basta só a questão de ter um valor, digamos assim, sobrenatural, mas precisa, acima de tudo, refletir um espírito, uma alma, que tem personalidade própria, que fala, que é viva, tá? No material de vocês eu apresentei uma das imagens mais icônicas, que é uma pintura da Frida Kahlo. A gente não vai abordar ela com detalhes agora, porque provavelmente na próxima aula a gente vai tratar disso. Mas o que eu quero que tu observes é que no teu material também tem um esquema resumo, e a primeira parte que aparece lá é: tudo no mundo tem uma alma, tá? A gente vai entender com um pouquinho mais de detalhe a relação entre o planeta e o que gira em torno dele espiritualmente. Não é o foco da nossa aula também nesse momento. Mas eu quero que tu marque isso aqui, ó. A palavra alma, ok? Uma coisa que tu precisa saber é que o animismo ele não é uma religião, tá? O animismo ele é crença, é o acreditar na alma, acreditar no espírito e que ele se manifesta de várias formas, ok? Então, se a gente for parar para avaliar, o próprio xamanismo, que ainda é um tema que não chegou a abordar, mas tu já entende um pouco, né? O xamanismo ele aborda, por exemplo, o animismo em diversas formas. O modo como os seres dialogam com o xamã, o modo como a natureza se manifesta através de espíritos que possuem uma relação com a água, com os animais. Tá? A própria incorporação de espíritos que tanto o xamanismo quanto o espiritismo tem, né, já é também, já podemos ler isso como crença do animismo, tá? E aí, para que não fique muitas dúvidas, o animismo ele também é lido dentro do cristianismo, que é para tu entender que religião é uma coisa e crença é outra, ok? Então, se tu observares, tem algumas passagens bíblicas que mostram o animismo, como por exemplo o batismo de Cristo, aonde o espírito, né, do Deus, o espírito da divindade, o espírito de Deus se manifestou através de um pássaro, de uma pomba, né, e participou desse ritual que é considerado sagrado para os cristãos. Da mesma forma como teve o diálogo de Deus com Moisés, né? Acho que tu já viu bastante o episódio aí dos 10 mandamentos citados na Bíblia, retratado em muitos filmes e novelas, por sinal. E Deus fala com Moisés através da sarça ardente. Então tu tens aí a manifestação, né, do espírito da alma de um ser supremo através de outros elementos. Em uma das discussões que nós tivemos em sala, ficou um debate se o cajado de Moisés poderia ser considerado animismo, tá? Então eu já reforço aqui que não. O cajado de Moisés ele é um objeto ungido, sagrado, encaminhado por um espírito.
Então, o cajado de Moisés, ele reflete as decisões e as ordens que o Moisés faz. Diferente da sarça ardente que conversa, que dialoga, que ordena a Moisés. E não só na questão mesmo do Deus, mas como também de outros seres, como a gente pode ver, que a serpente, da qual se retrata na Bíblia enquanto Adão e Eva, ela é, na verdade, uma manifestação de outro espírito, né? Que no caso é dado como Lúcifer. Então, note bem as diferenças, tá? Para ser considerado animismo, voltando para aquele ponto inicial, olha aqui. Possui um espírito e uma alma que pode agir, se comunicar, caminhar e atuar no mundo conforme a sua vontade. Então, o cajado de Moisés, ele não reflete vontade própria. Então, não pode ser considerado animismo, tá bom? Observando aqui que tu já entendeu que o animismo não é considerado uma religião, mas sim uma crença, tá? E ela está presente em muitas religiões. O que tu precisas também entender é que faz muito tempo que o animismo está aí, certo? O animismo, se tu prestar atenção, na aula anterior, no nosso primeiro tema que abordamos, na verdade, em sala de aula, a gente falou sobre a crença no invisível, que foi a primeira forma de se manifestar o entendimento de que havia algo para além do plano físico, né? E essa crença no invisível, ela passou a ser associada, depois de um tempo, com o espírito, com a alma, como se forças invisíveis, lembra desse detalhe que a gente trabalhou aqui, que nós fizemos essa reflexão em sala e até anotamos no caderno, que essas forças invisíveis, elas atuam na vida das pessoas. Então, essas primeiras noções de invisíveis, mais tarde foram lidas como a presença de espíritos, de almas, de forças maiores. Então, é aí que surge o animismo, tá? É só quando esse invisível, de fato, é lido como espírito, como alma. É com base nisso, nessa teoria do animismo, que a gente vai tentar fazer a atividade, ok? Eu separei aqui alguns filmes para tu me dizer se de repente a gente pode ler animismo nesse filme. História Sem Fim, um filme barroco, né, 1984. Então aí vai estar retratando uma cena com o Come Pedra, né, que na verdade é um monte de pedras que tem vida própria e come pedra. Então eu pergunto aqui, Come Pedra pode ser interpretado como animismo? E tu só vai marcar sim ou não, tá? A mesma coisa tu vai fazer com as outras. É simplesmente marcar sim ou não. A intenção dessa atividade, gente, é só para verificar se tu conseguiu compreender o conceito de animismo, tá? E se tu consegue ler animismo aonde parece que ele não tem. No filme O Homem Bicentenário, de 99, se você não assistiu, também tem uma pequena tradução aí do que se trata, pequeno comentário para tu entender. Também faço essa pergunta, se o robô poderia ser interpretado como animismo. Trouxe também o Máscara, de 1994, tá? E aí, com certeza tu já assistiu esse filme. E pergunto se a máscara, não a pessoa, mas se a máscara podia ser interpretada como animismo. Essa aqui a gente trabalhou agora no conteúdo, né? Se tratar a história bíblica de Moisés no diálogo com Deus e a sarça ardente, né? Essa árvore pode ser interpretada como animismo. Se tu errar essa, eu te dou um cascudo. Toy Story 95, tá? Você tá velho sim, se você já assistiu isso e pensou que foi um dia desse. Toy Story foi em 95. Então tu já sabes, né, do que se trata Toy Story. Verifica aí, reflete. Os brinquedos podem ser interpretados como animismo? E por fim, O Mágico de Oz, que é um filme novo, novíssimo, tem 80 anos. E tem 3 personagens que acompanham a protagonista, né? Que é o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. No meio da trajetória toda, né, eles ganham vida. E esses personagens podem ser interpretados como animismo?
Então é uma atividade bem simples, tá, galera? É uma atividade que é só para eu observar se tu conseguiu compreender o conceito de animismo, tá bom?